Olá, que bom ter sua companhia aqui no Pode Crer na Bíblia. Olá a todos! Hoje a gente vai mergulhar na lição 8 do guia Na Mira da Verdade. O foco, aqueles textos bíblicos, sabe? Que às vezes são usados para falar de consciência logo após a morte. Exato! Nossa base vai ser só o conteúdo da lição e a Bíblia mesmo, tá? Isso! E olha, se esse papo ajudar de alguma forma, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Ajuda bastante. Com certeza. E esse tema é fundamental, né? Porque a forma como a gente entende a morte mexe muito com a nossa fé, com a nossa esperança. É verdade. A lição 8 faz um contraste bem interessante. A visão da Bíblia, que fala da morte como um sono, uma inconsciência, e a ideia mais popular de alma imortal, que na verdade tem mais a ver com o pensamento grego, né? Interessante essa origem. Pois é. A base bíblica mesmo, ela começa lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Alma vivente. Isso. O termo hebraico é nefesh, e ele significa o ser inteiro, a pessoa viva, não uma parte separada. Tem até um erudito católico, Don Woolston Mork, que resumiu bem: o ser humano é uma alma, ele não tem uma alma. Entendi. A pessoa inteira. Exatamente. E essa alma, essa pessoa, a Bíblia descreve como mortal. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, é bem direto. A alma que pecar, essa morrerá. Levítico 19.28 também fala da alma como algo que perece. Certo. Então, nefesh é a pessoa e a pessoa morre. Mas, e aqueles versos que parecem complicar um pouco? Tipo Gênesis 35, versículo 18, quando Raquel está morrendo. Ao sair-lhe a alma, porque morreu. Como a lição explica isso? Ah, sim. A lição aborda isso como uma expressão da época, uma forma de falar, sabe? Sair a alma seria o último suspiro, o fim da vida biológica dela. Não que uma entidade consciente estivesse saindo. É mais uma descrição poética do ato de morrer. Uma figura de linguagem, então. Isso. Entendido. Bom, e talvez o texto mais famoso nesse debate seja a promessa de Jesus ao ladrão na cruz. Lucas capítulo 23, versículo 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A vírgula aí, nossa, ela é decisiva, né? Totalmente. E é bom lembrar que os manuscritos originais não tinham a nossa pontuação de hoje, né? A tradução ecumênica da Bíblia, por exemplo, ela verte diferente. Em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ah, a vírgula depois do hoje. Exato. A lição argumenta que Jesus estava garantindo naquele dia, com toda certeza, hoje eu te digo isso, que o ladrão teria sim um lugar futuro no paraíso. Mas não que ele iria para lá naquele mesmo dia. E qual a base para essa interpretação? Bom, primeiro o próprio Jesus não foi para o paraíso naquele dia. Lembra de João capítulo 20, versículo 17? Depois de ressuscitar, ele diz para Maria Madalena: Não me detenhas porque ainda não subi para o meu Pai. Verdade, ele ainda não tinha subido. E segundo, essa promessa futura se encaixa perfeitamente com o ensino geral de Jesus sobre o reino. Ele disse que o reino seria estabelecido na sua volta, né? Como está lá em Mateus capítulo 25, versículo 31. A recompensa vem com a volta dele. Faz todo sentido olhar o contexto maior. Isso me leva a Paulo. Penso naquelas passagens como 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, sobre deixar o corpo e habitar com o Senhor. E Filipenses, capítulo 1, versículo 23, o desejo de partir e estar com Cristo. Como a lição vê isso? A lição sugere olhar o quadro completo dos escritos de Paulo. Se a gente pega Filipenses 3.11, 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18, ou mesmo 1 Coríntios 15, fica muito claro, né? A ressurreição. Exatamente. A grande esperança de Paulo é a ressurreição, na segunda vinda de Cristo. É nesse momento que os crentes partem para estar com Cristo de forma plena. Não é algo que acontece um por um na hora da morte. Entendi. O teólogo Oscar Cullmann, que a lição cita, ele reforça isso. A alma não é imortal por natureza. A esperança cristã está na ressurreição do ser completo. Certo. E para fechar, os textos difíceis. Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 11. As almas debaixo do altar clamando. Isso parece indicar consciência, não? Ah, Apocalipse.
Ali a linguagem é muito simbólica, né? A lição interpreta assim: as almas ali seriam os mártires, lembrando, a alma como nefesh, a pessoa inteira. Estar debaixo do altar significa que a vida deles foi um sacrifício. Simbólico. Isso. E o clamor também é simbólico. Pensa no sangue de Abel, lá em Gênesis 4:10, que clamava da terra. É um apelo por justiça divina, não uma conversa literal. E as vestes brancas? Simbolizam a justiça de Cristo, como Apocalipse 7:14 explica. E o fato de mandarem eles repousarem mais um pouco mostra que a justiça final ainda não chegou. Essa recompensa vem na ressurreição dos justos no início do milênio, como Apocalipse 20, versículo 4 descreve. Então a visão reforça a ideia de uma espera pela ressurreição. Exato. George Eldon Ladd, outro estudioso que a lição menciona, ele concorda que a visão foca no martírio e no pedido de justiça, não no estado consciente intermediário. Ok. Então, resumindo a análise da lição 8. A esperança central da Bíblia não é uma alma imortal que segue consciente após a morte, mas sim a ressurreição do corpo, a pessoa inteira sendo restaurada na volta de Jesus. Perfeito. É por isso que figuras como Enoque, Elias, Moisés, que a Bíblia indica estarem no céu, estão lá em corpo glorificado, né? Não como espíritos sem corpo. O historiador Conrad Bergendorf até alerta contra essa ideia de separar corpo e alma. Exatamente. Para quem quiser se aprofundar em todos os detalhes, ver as referências, o estudo completo da lição 8 está disponível para baixar de graça, tá? O link fica aqui na descrição. Vale muito a pena conferir. E, mais uma vez, se essa conversa foi útil, deixa seu like, compartilha com os amigos, com a família e se inscreve para a gente continuar estudando juntos. Isso aí. E falando em continuar estudando, se a alma não continua consciente depois da morte, como a gente viu aqui, fica a pergunta, né? O que a Bíblia realmente ensina sobre o destino final dos que não serão salvos? Sobre o tal do inferno? Boa pergunta. Pois é, esse vai ser o nosso foco na análise da lição 9. Então continue com a gente nessa busca pela verdade nas Escrituras. Ore por sabedoria, busque entender e viva esse conhecimento. Não perca o nosso próximo encontro para a gente desvendar mais esse tema tão importante. Isso mesmo. Até lá! Até a